Fala, Pacholada, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é dia de Grêmio, dia de Grêmio na Sul-Americana. A gente vai enfrentar o Lanús, um jogo que nos traz recordações interessantíssimas. Hoje que é dia de TBT, né, quinta-feira. Mas sabem que eu não tô nesse vídeo aqui pra falar sobre o jogo. Eu vou falar sobre o jogo em uma live no Instagram a partir das 6h30. Então correm pro Instagram da Rádio Pachola, que eu vou falar sobre o jogo em si, também sobre outras coisas, outros pitacos, informações que podem acontecer no decorrer do dia. E enfim, nesse vídeo eu tô aqui pra falar sobre o Rafinha, o aval que o Rafinha deu e também a importância que o Rafinha vem tendo dentro do Grêmio, apesar do pouco tempo. Isso mesmo, o Rafinha tá tendo uma importância gigante dentro do Grêmio e é recém chegou. Então vamos lá, vamos pro vídeo e é isso aí. Primeiro que o Rafinha vem pro Grêmio depois de muito insistir o Renato Portaluppi, né? O Renato que havia recebido o não do presidente Romildo Bolzão. O Romildo Bolzão aqui em coletiva disse que tinha uma voz presidencial e a voz presidencial não queria o Rafinha, enfim. E depois de ter até também a insistência de alguns líderes de vestiário, o Rafinha desembarcou em Porto Alegre com um salário bem baixinho. Isso que é bom. Mas enfim, o Rafinha chegou pro Grêmio, chegou ao vestiário do Grêmio e primeiro jogo dele, estreia, ele já assume a braçadeira de capitão, que por muito tempo foi do Maicon, já foi do Jeromel, já foi do Kahneman, grandes figuras do nosso imortal tricolor. Assume a braçadeira de capitão, faz um jogo legal, um jogo bom, um jogo interessante, vindo, né, de uma sequência em que ele estava parado, então ele assume muito bem a função, fez outros jogos, correspondeu com muita raça, e da técnica dele eu não preciso falar aqui em vídeo, não tem necessidade alguma, é um jogador campeão, e ele consegue auxiliar muito bem a gurizada mais jovem dentro de campo. Se vocês analisarem o jogo, vocês vão perceber que o Rafinha tá sempre atrás de alguém ditando alguma coisa. É uma figura que a gente precisa ter dentro de campo. Por muito tempo a gente viu o Maicon fazendo isso e fez isso com maestria. A questão é que o Maicon não aparece mais tanto dentro de campo. Não aparece mais tanto como titular dentro de campo. Então estava na hora da gente achar um segundo capitão que tivesse a mesma animosidade do Maicon, e o Rafinha tem. Só que o que eu quero falar a respeito do Rafinha e da importância do Rafinha? O Rafinha também é muito importante na contratação do Douglas Costa. É um assunto que já saturou pra caramba. É um assunto que ninguém mais acredita, entre aspas. Tá difícil, tá complicado, porque a nossa direção promete e muito pouco faz. Mas o Rafinha tem conversas constantes com o Douglas Costa. Eu já falei isso na segunda-feira no Papo Pachola, mas já havia falado em outros vídeos que o Renato Portaluppi negociava com o Douglas Costa. O Renato saiu, a direção gremista esfriou as negociações e depois retomou muito com a ajuda do Rafinha. O Rafinha que está explicando muitas coisas de como está o funcionamento do Grêmio, principalmente dentro do vestiário, principalmente dentro dos treinos, ainda mais com a chegada do Thiago Nunes. O Rafinha deu o aval para Douglas Costa vir. Não sei se a palavra certa para usar é muito forte, mas ele auxilia muito e faz com que a direção gremista dê o aval para que o Douglas Costa venha. O Douglas Costa, que já negou o interesse de dois times da Europa, negou a proposta de 2 times da Europa, e agora recebeu o interesse do Atlético de Madrid, que prometeu um salário igual ao que ele recebe na Juventus. O Douglas Costa está extremamente ciente de que se ele quiser vir pro Grêmio, ele vai ter que reduzir muito o salário. Inclusive, informações dão conta de que o nosso dirigente Amodeu mesmo, que negocia essa questão salarial, próprio é ele que cuida dessa parte, mas que ele já deixou bem ciente que o Grêmio tem um teto a ser gasto com o Douglas Costa e que isso precisa ser seguido e que isso vai ter que fazer com que o Douglas Costa abra mão de uma grande parte, de um grande valor que ele recebe hoje na Europa. Mas o Douglas Costa tem um plano para a vida dele, o Douglas Costa tem uma meta para a vida dele, ele quer voltar para a família dele. Eu não vou nem citar aqui o gremismo, porque, pelo amor de Deus, hoje em dia, torcedores de verdade somos nós que vestimos a camisa e falamos que somos torcedores. Porque jogador pode até ter um carinho muito grande, mas a gente sabe que no final das contas o dinheiro pode falar mais alto. Eu quero que o Douglas Costa me prove que tá tudo errado, que eu tô falando bobagem, que ele é torcedor de verdade como nós, sim. Mas, enfim, torcedor somos nós, que estamos aguentando essas negociações por 3 meses
e o Douglas Costa não fecha com o Grêmio não fecha com o Douglas Costa. Acerca do Rafinha, voltando acerca do Rafinha, o que eu falo é o seguinte, o Rafinha tem uma amizade muito forte com o Douglas Costa. O Rafinha tá fazendo aquela ponte que anteriormente quem fazia era o Renato Portaluppi. O Rafinha negocia algumas questões, explica algumas questões pro Douglas Costa, insiste para que o Douglas Costa feche logo com o Grêmio, porque a gente tem necessidade de ter um jogador com a qualidade do Douglas Costa. Não vou entrar no mérito das questões. O Grêmio ofereceu pro Douglas Costa um contrato por produtividade, ele recebe um valor X e conforme ele vai batendo metas, ele vai recebendo mais. E é isso aí, esse é o contrato por produtividade, que no início meio que hesitou assim o empresário do atleta, mas depois eles foram conversando, foram negociando, o Rafinha explicou a importância que o Douglas Costa teria ao vir ao Grêmio e tá tudo certo. O Rafinha, ele tá sendo muito importante dentro de campo, hoje talvez a gente até vai ver ele numa função um pouco diferente, mas ele também está sendo muito importante fora de campo. É um jogador humilde, é um jogador que abraça os jogadores mais novos, que auxilia também os companheiros da equipe, que traz uma certa harmonia, uma certa resenha para o nosso vestiário, que passou por um momento complicado agora com a troca de técnicos. Então a contratação do Rafinha para mim está sendo uma das melhores contratações da gestão Romildo Bolzan, e eu falo com tranquilidade porque se trata de um jogador multicampeão, que foi jogador por onde passou, que apesar da idade ainda tem muita qualidade técnica, se esforça muito, é extremamente dedicado, tem a raça que precisa ter para jogar no Imortal Tricolor e também nos auxilia de todas as formas possíveis, nas formas que pode auxiliar. Então é isso, Pacholada. O meu vídeo hoje foi para trazer a informação que eu já trouxe no Papo Pachola, mas faltava aquele videozinho, e também para falar a respeito do Rafinha no geral. É isso aí, vamos para cima hoje à noite, vamos vencer do Lanús. Mais uma vez, não teremos aquela narração histórica do golaço do Luan, mas eu tenho fé que a gente vai conseguir, com esse novo trabalho do Thiago Nunes, essa reformulação, a gente vai retomar os caminhos das glórias, os caminhos dos títulos e das taças. Então vamos torcer essa noite. E é isso aí, deixa aqui nos comentários a tua opinião sobre a contratação do Rafinha. E é isso aí, beijão e até o próximo vídeo.